Bom, nós já continuamos a falar aqui com o deputado Lupion. Agora é Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigê. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Joyce. É um prazer estar de volta. Lula quer proibir o cultivo de tilápia enquanto libera importação do Vietnã pela JBS. Faz vistas grossas à importação do leite em pó de qualidade duvidosa, enquanto quebra os produtores brasileiros. Que ele é contra o agro, já sabemos, faz parte do perfil esquerdista ir contra o que dá certo, contra o progresso. Engraçado que se dizem progressistas, né? Enquanto ele prejudica o agro brasileiro, o petista quer ajudar Cuba a produzir alimento. Detalhe, doutor, com dinheiro vindo do agro brasileiro e dos pagadores de impostos. Parece piada, mas não é. Mais uma situação ridícula do governo, né, Joyce? Nós vimos toda essa polêmica, até repercutimos isso semana passada da tilápia, o governo criando aí mais empecilhos para uma cadeia produtiva importante do agro, principalmente para as pequenas propriedades, né? Uma alternativa interessante para as pequenas propriedades. E agora vemos essa presepada de ajudar a produzir alimentos em Cuba, né? A gente vê todo mundo falar, isso é um princípio já da análise, né, e da medicina. Você não pode ajudar ninguém sem você estar bem, né? Então, quer dizer, o Brasil não está bem, o Brasil não consegue, principalmente o agronegócio, né, o nosso agro está bem por questão do nosso produtor. O nosso produtor rural é o melhor do mundo, investe em tecnologia, realmente se dedica à produção, se dedica ao campo, por isso que o agronegócio brasileiro vai bem. Mas o nosso governo federal, como você disse no início, faz de tudo para prejudicar o nosso agronegócio, com impostos, com legislação trabalhista, com a nossa logística não ajuda, e nós vimos aí nos últimos dias a questão da tilápia e outras coisas. E agora o governo, em vez de resolver os nossos problemas internos, o Brasil, que conviveu aí nos últimos anos, aí nos últimos meses, com o aumento da inflação dos alimentos, em vez de colaborar com a água para que possamos produzir mais, diminuir o preço dos alimentos, melhorar as condições para o nosso agronegócio, conseguir mais financiamentos para o nosso produtor, que se vê aí com sérias dificuldades de custear a safra. Nós vimos aí a inadimplência em alta, os agricultores com problema de arcar com os juros elevadíssimos. Não, o governo vai lá produzir alimentos em Cuba, né? Daí eu pergunto, para que produzir alimentos em Cuba? Sendo que Cuba vive um regime comunista, Cuba mesmo acabou com o seu agronegócio, né? Quando em 1959, com a entrada do governo comunista do Fidel Castro, tirou todas as propriedades, né, privadas, forneceu todas as propriedades para o Estado, né, desapropriou tudo, tirou máquinas agrícolas, tirou todos os meios de produção, né, de quem sabia produzir e passou tudo para o Estado. Resultado, produção agrícola despencou, né? Então Cuba começou a ter sérios problemas de produção de alimentos, fora os embargos internacionais que sofreu. E Cuba vive situações ridículas, né? Cuba sendo uma ilha cercada, né, por mar por todos os lados, como é a definição, né, de ilha, não produz pouco, né, pescados, trabalha pouco com pesca. Por quê? Porque o governo controla muito, não permite que a sua população tenha barcos. Por quê? Porque a população, se tiver barco, vai para os Estados Unidos. É tão bom o regime cubano que se alguém tiver um barco, vai para os Estados Unidos, não quer ficar em Cuba, né, de tanto que eles gostam de estar, né, na ilha comunista, né, do Fidel Castro, que não está mais lá, mas foi quem lançou todas as bases do regime cubano. Então, eles mesmos criaram o problema, eles mesmos, com o comunismo, sucatearam todo o seu agronegócio. Hoje em dia tem problemas de produção de alimentos, a população passa fome, é uma população faminta, com dificuldade de produzir, inclusive proteína animal, carnes. A população também só permite que vendam para o Estado, e agora o Brasil quer se meter nisso, quer ir lá com nossos parcos recursos, o Brasil com pouco dinheiro, quer ir lá financiar o alimento em Cuba. Em vez de resolver os problemas aqui que nós temos internos, vai tentar resolver um problema que foi criado pelo próprio governo cubano. Realmente é praticamente inacreditável. Se não fosse esse nosso governo, eu não acreditaria que o Brasil
eu não acreditaria em uma notícia ridícula dessas. Veja só, né, doutor, se a população não pode ter barcos porque não pode fugir, se não, né, se o governo não permite que a população fuja, é porque ela vive presa, presa ao sistema comunista, ao sistema ditatorial, como o doutor colocou aqui, foi o próprio governo que acabou com o agro, eles produzem muito pouco, o que eles produzem são obrigados a fornecer para o Estado. Em Cuba, a fome é uma realidade, consequência justamente desse governo comunista. Agora o Lula quer ir lá meter o bedelho e ajudar a produzir lá enquanto ele não cuida do próprio país. A população tem que abrir o olho, porque estamos cada vez mais próximo da Venezuela e podemos chegar a ser uma Cuba, né? Se a coisa continuar do mesmo jeito, o Lula querendo quebrar o agro, prejudicando o agro e gerando a pobreza, como nós já colocamos aqui outras vezes, porque realmente ele é o pai dos pobres, porque quanto mais pobre a população, melhor para ele. É como eu disse, né? Para ajudar os outros, precisamos estar bem primeiro, né? Ninguém é contra a filantropia, né? A ajudar os países com fome. Se o Brasil estivesse bombando, se o Brasil estivesse com a economia, né, nas nuvens, com altos níveis de crescimento, mas não é o caso, né? E no agronegócio, vamos lembrar que o Brasil está carente de recursos, carente de financiamentos. Nós vemos aí os agricultores altamente endividados, recorrendo a juros altíssimos, os bancos fechando as torneiras de crédito no Brasil, falta de recursos públicos para a agricultura, e o Brasil querer carrear os poucos recursos que nós temos para Cuba. Isso, na minha opinião, é um tapa na cara do agronegócio brasileiro, né? Se o Brasil tivesse cumprindo todos os seus compromissos com a agricultura brasileira, temos recursos públicos suficientes, juros baixos para quem quer plantar, ok, vai emprestar para Cuba, para quem quiser. Isso é uma política do governo, eu discordo, né, de emprestar para Cuba, porque Cuba que cavou seu próprio abismo, né, com a política comunista. Cuba tinha o agronegócio razoavelmente pujante até 1959, né, com bastante produção de açúcar, café, enfim, laranja, e depois tudo isso se perdeu, né, com as políticas do governo Castro. E agora o Brasil quer remediar, quer consertar políticas públicas equivocadas do país. Isso é problema deles, né? E nós não temos recursos para resolver esse tipo de situação, né? Na verdade, é muito. É péssimo ver esse tipo de coisa, o Brasil querer distribuir dinheiro com o chapéu dos contribuintes, né? Porque, como tu disseste muito bem, quem vai pagar a conta são os contribuintes, inclusive com o dinheiro do imposto do agronegócio também. Como disse o doutor, primeiro resolver o Brasil para depois ajudar os outros. Olha um exemplo disso, doutor. Não podemos deixar de comentar o fiasco que foi a COP, né? Nenhuma novidade, é claro, infelizmente. E o chanceler alemão até disse que o Brasil é uma vitrine, né, de vergonha, e deu graças a Deus por ter deixado o país. Ele foi deselegante, claro, né, para um chefe de Estado, mas nem tanto quanto Lula, que o mandou dançar e beber nos bares, né, do Pará. O alemão, infelizmente, só falou a realidade, né? Insistiram em fazer a COP em Belém, sem infraestrutura, sem saneamento, esgoto a céu aberto, para mostrar para o mundo a vergonha, o descaso do governo com a população. Eu espero que o povo brasileiro canse disso, né? Por Lula tudo termina em cachaça, em boteco, né, em farra. Acho que o Brasil é mais do que isso, né? Acho que o povo tem que cansar dessa falácia, né? O chanceler alemão vem aqui para uma coisa séria, né? E o Lula vem sugerir que ele vá para boteco, beber cachaça, quer dizer, isso é uma vergonha, né? Eu acho que a população brasileira, se não cansou, deveria cansar desse tipo de discurso, né? Tudo pro Lula vira farra, vira bagunça, vira essa falácia, né? Ah, vá para o boteco. Não, o cara vem aqui para ver uma estrutura. E o povo de Belém tem que entender que não é nada contra Belém. Agora, é o governo que quer fazer uma coisa apressada em um lugar que não tem estrutura para receber um evento desse porte. Eu, por exemplo, moro em Curitiba. Não adianta o governo federal querer fazer uma conferência da ONU ano que vem em Curitiba. Não tem estrutura hoteleira para isso. Vai ter as mesmas reclamações. Nós temos aí São Paulo, Rio de Janeiro, talvez com estrutura hoteleira para eventos desse porte. O resto precisa anos de preparação e o governo não fez isso. E eu estava conversando, eu estive em um evento em São Paulo semana passada,
e estava conversando com essa semana, desculpe, segunda-feira, estava conversando com uma pessoa que foi até a COP, e ele estava me contando do caos, banheiros que não funcionam, sem água na conferência, ar-condicionado que não funciona, as pessoas num calor absurdo, sem ar-condicionado, e quando funcionava o ar-condicionado, sem a vazão necessária para refrescar, né, o mínimo num calor absurdo que é Belém do Pará. Então, quer dizer, falta de estrutura de estacionamento, de acesso às pessoas. Então, é muito ruim a logística da COP. Então, realmente, as pessoas não vêm do outro lado do mundo ou de horas de viagem para passar esse tipo de coisa. Então, realmente, as pessoas vão criticar. Então, não é nada contra a cidade de Belém, é a União Federal, é o governo federal que faz uma coisa atabalhoada, apressada de uma cidade que não tem estrutura. Belém não tem estrutura para receber esse tipo de evento. E não é demérito, não é nada contra o povo de Belém ou contra a cidade de Belém, que é uma cidade maravilhosa, não é isso. É uma cidade que não tem estrutura, assim como se fizer em Curitiba um evento desses de uma hora para outra, não vai ter estrutura, se fizer em Porto Alegre não vai ter estrutura, enfim, não é nada contra o povo de Belém, para que não pareça essa coisa do sul contra o norte, contra o nordeste, não é isso, é o governo que escolheu mal pelo prazo, teria que ter feito com mais tempo, então, para organizar a cidade de Belém, se quisesse fazer um evento desse porte, e realmente foi muito ruim. Eu conversei com essa pessoa que esteve realmente lá e com algumas pessoas, aí não pessoalmente por telefone, realmente foi o evento, realmente, em termos de organização, deixou muito a desejar. Então, a repercussão internacional, obviamente que os chefes de Estado e as delegações vão comentar isso. E isso fica muito, muito ruim para o Brasil, né? Em termos de repercussão, as pessoas levam uma imagem negativa. Usasse parte desse dinheiro que ele e sua senhora esbanjaram, né? Poderiam resolver ali a situação de Belém, mas o que esperar realmente, como disse o doutor aqui, de uma pessoa, né, como Lula, que para ele tudo termina em cachaça. Doutor, só pegando um gancho aqui no assunto de hoje que estamos tratando aqui no programa, né, que fala sobre o MST, a Justiça autorizou a Universidade Federal de Pernambuco a criar o curso de medicina exclusivo para membros do MST, sem Enem e bancado com dinheiro público. Bom, isso é absolutamente inconstitucional, né? Eu torço para que as instâncias superiores corrijam isso o mais rápido possível, né? Não tem cabimento, né? Até porque nós sabemos que os critérios do MST, de filiação de seus membros, são frouxos também, né? Daqui a pouco nós vamos ter uma lista de pessoas ali entrando no MST para fazer faculdade de medicina, né? Então, quer dizer, é uma vergonha, né? É uma vergonha isso e o que credencia os membros do MST a serem alunos de medicina. Não entendi a relação, né, entre o MST e a medicina para eles terem esse direito, né, a ter essa faculdade exclusiva. É mais um absurdo, mais uma distorção demagógica, né, que o Brasil quer criar, né, para sanar, talvez fazer algumas reparações históricas, que eu não vejo reparação histórica nenhuma que o MST mereça, né? Para mim, o MST é um grupo terrorista que deveria ser extinto, né? Pelo menos da maneira como age. Na minha opinião, o direito de manifestação é constitucional, é livre, agora o direito de depredação, o direito de ameaça, o direito de violência, de crime, isso não existe, não há esse direito, né? Isso é crime. E é o que o MST pratica, né? Depredando, ameaçando, agredindo pessoas. Então, não pode haver um grupo no Brasil que tenha esse direito e muitas vezes abrigado pelo Estado, né? Nós vimos aí o próprio presidente Lula, o MST fez coisas muito mais graves do que aconteceram no 8 de janeiro, e o presidente Lula anistiou o MST, não deixou que acontecesse nada, porque considera um movimento popular ilegítimo, né? Então, o MST tem carta branca para fazer o que quiser, para botar fogo em Brasília, e o 8 de janeiro foi lá com bandeiras, óbvio que teve baderna, e nós já falamos aqui, quem depredou, quem depredou patrimônio público, enfim, quem cometeu crime tem que pagar, agora proporcionalmente, né? Não 20 anos de cadeia por pintar de batom a estátua do Supremo, né?
E o MST que entrou com força, com faca, botou fogo em prédios públicos, eu não vi ninguém ser punido, né? Então eu discordo dos propósitos do MST, na minha opinião é um grupo terrorista travestido de movimento político, e agora consegue mais essa benesse aí que é a Faculdade de Medicina, que, como eu disse, repito, eu não consigo ver uma lógica, um vínculo entre a medicina e o MST. É mais um absurdo aí produzido pelo judiciário brasileiro. Mas é justamente esse o objetivo, doutor: oferecer o curso exclusivo de medicina para atrair tolos para o MST. Doutor, um excelente final de semana. Muito obrigado, Joyce, igualmente a você e nossos telespectadores.